Irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, e vamos ler entre os versículos 7 a 9. Colossenses 4, de 7 a 9, diz assim a palavra de Deus. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Amém. Oremos. Nosso bendito Deus, nesse momento, quando a tua palavra santa será pregada, te pedimos a tua bênção sobre os ouvintes, sobre o pregador. Acima de tudo, pedimos a tua bênção sobre a pregação, para que ela seja eficaz na vida dos ouvintes, Senhor, e possa traduzir tudo aquilo que está no teu coração, para o coração de cada um dos irmãos. Sabemos que sem a aplicação do teu Santo Espírito a Deus, e tudo será em vão. Por isso clamamos a ti, Senhor, que tu te dignes de manifestar a tua presença nesta hora santa, do culto, quando a palavra é pregada, para que ela possa ser fixada no coração dos ouvintes. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Atributos necessários ao mensageiro do Evangelho. Irmãos, todos nós já nos valemos de mensageiros, de portadores de um recado, de uma mensagem, ou mesmo alguém para cumprir a função de levar um objeto valioso da nossa parte para alguém. E quando nós vamos fazer essa escolha, nós não escolhemos uma pessoa a esmo, à toa, mas escolhemos uma pessoa a dedo. Tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que não inverta a mensagem, principalmente se for uma mensagem oral. Nós sabemos que muitas vezes muitas mulheres mandam seus filhos dar um recado: olha, diga lá que Dona Maria já pode vir. Aí o menino vai lá e diz: olha, mamãe disse que a senhora não precisa ir. Então o recado é completamente invertido, né, irmãos? E assim malversa todo o propósito para o qual o recado foi transmitido. Assim também, irmãos, acontece com o Evangelho. O apóstolo Paulo estava preso lá em Roma. E ele escreveu cartas da prisão, muitas cartas, Éfeso, Filipenses, Colossenses, que foram já chamadas cartas da prisão. E essas igrejas estavam espalhadas pelo Império Romano. Elas tinham que sair de uma prisão de Roma por um mensageiro, um carteiro eficiente, e serem distribuídas aquelas cartas por todo o Império. Então o apóstolo Paulo, como um homem sábio, ele escolhia a dedo os mensageiros para que pudessem levar essas cartas. Homens que eles fossem confiáveis, que davam a ele a certeza de que aquelas cartas iriam chegar lá no destino correto. Porque eu não posso estar presente lá naquelas igrejas. E eu tenho muita coisa aqui para escrever para elas, para ensinar, para transmitir. Então, como é que eu faço isso? Como chegar essa carta lá? Há mensageiros? Há, mas precisam ser mensageiros confiáveis. Então, ele se utilizava de mensageiros confiáveis, homens que fossem da sua confiança, para que essas cartas chegassem lá de forma invioláveis, não sofressem adulteração. E também Deus se utilizou desse mesmo expediente quando ele enviou do céu à terra o seu Filho Jesus Cristo. Meu filho, você vai lá embaixo levar a plenitude da revelação. Vejam a responsabilidade desse recado, o valor desse recado. E também quem iria levar? Então ele escolheu Cristo, uma pessoa da sua mais extrema confiança, para vir do céu à terra, para nos trazer recado e tanto, irmãos. Por sua vez, Cristo nos confiou o Evangelho para que nós levássemos aos ouvidos dos perdidos. Nós temos essa responsabilidade. Nós somos mensageiros de Cristo para levar essa pregação, essa mensagem aos ouvidos das pessoas aí fora, dos incrédulos, dos perdidos. Então é nessa linha que nós vamos expor nesse texto, mostrando os atributos de alguém que seja designado
para levar ao mundo essa preciosa mensagem do Evangelho. Então, com esse título, quais são os atributos necessários ao mensageiro do Evangelho? Eu tenho duas respostas. A primeira, ele precisa de qualificações pessoais. E o apóstolo mostra isso aqui em 3 aspectos. O primeiro, deve ser alguém amado. Versículo 7 diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado. Com toda certeza, Paulo conheceu Tíquico lá na Ásia. Paulo estava em Éfeso pregando o Evangelho, quando se levantou aquele tumulto sobre a deusa Diana. E ele pregou muito tempo ali em Éfeso. E certamente Tíquico se converteu ali. Depois de Éfeso, ele foi para Macedônia, depois foi para Acaia, a parte de Corinto, onde ficava Corinto, Atenas, ali no sul da Grécia. Depois ele voltou para Macedônia e voltou lá para a Ásia. E ele diz lá em Atos 20, versículo 4, que Tíquico da Ásia voltou com ele. Quer dizer, Tíquico era da Ásia. Ouviu a pregação e se converteu e passou a ser alguém muito próximo do apóstolo Paulo. Se tornou alguém muito próximo, muito amado. Em Efésios capítulo 6, algumas páginas atrás, versículo 21, vejam a declaração que Paulo faz acerca de Tíquico. Versículo 21 de Efésios 6, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Então, criou-se um laço muito grande entre Paulo e Tíquico. Ele se converteu e ouviu os ensinamentos de Paulo. Paulo o formou no seu Mintes, lá de Éfeso, né? E ele cresceu e se tornou um ministro da palavra de Deus e alguém muito próximo a Paulo. Então aqui Paulo está dizendo como eu gosto de Tíquico, como ele me é amado. De fato, meus irmãos, o Evangelho é algo tão sublime e precioso que para alguém ser enviado por outro é preciso ser muito amado. Irmãos, nós sabemos que a palavra amor na Bíblia é mais prática, mas no texto aqui está sendo colocado como sinônimo de gostar. Eu gosto dele. Eu gosto de Tíquico. Paulo gostava de Tíquico. Tíquico gostava de Paulo. Criou-se um laço afetivo muito grande entre os dois por causa da palavra de Deus. Eles tratavam tanto da palavra. Paulo transmitia os seus ensinos para Tíquico e ele parecia ser um aluno assíduo. Tornou-se um fiel ministro, Paulo diz. Então isso cria, irmãos, um laço de afeto muito grande, também um laço de confiança. Por isso Paulo disse, Tíquico vai levar essa carta. Ele vai levar essa carta. Ninguém mandaria um recado importante por um inimigo. Ninguém mandaria algo de extremo valor por alguém se essa pessoa não fosse uma pessoa amada. Basta nos lembrarmos de Deus. Ele mandou do céu o seu recado pelo seu Filho amado. Lá no batismo de Jesus em Mateus 3, quando Jesus se batizou, os céus se rasgaram, desceu o Espírito Santo sobre Cristo em forma de pomba. Então estava ali o Filho, estava ali agora o Espírito. Aí depois disso ouviu-se uma voz do céu, a voz do Pai. O Pai falou, então a Trindade toda presente. E o que foi que o Pai disse? Este é o meu Filho amado. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, quer dizer, em quem tenho prazer. Mateus 3, 17. Então Tíquico será o portador da carta de Paulo. Nessa carta estão as explicações do Evangelho dirigidas à igreja em Colossos, e essa carta deve ser conduzida pelas mãos de alguém amado. Por exemplo, o marido, ele deixa algumas tarefas para com a esposa e ele vai viajar, tarefas de alta responsabilidade. Então ele deixa com alguém amado. A esposa também vai fazer uma viagem longa e deixa as coisas de importância com alguém amado, ou marido, ou filho. Ela não vai deixar com uma pessoa qualquer, uma pessoa em que ela não tenha laços de afeto, de confiança. É preciso, irmãos, ter laços de afeto e de confiança, que criam a confiança. Então, Paulo disse assim, uma pessoa para levar essa carta precisa ter qualificações pessoais. Precisa ser alguém amado. E Tíquico foi essa pessoa
indicada. Mas não somente alguém apenas amado, mas também, o segundo aspecto, deve ser também fiel. Aí no versículo 7 diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro. Fiel ministro. O arauto da antiguidade, ele era contratado pela coroa real para ser o porta-voz entre o rei e o povo. E nessa missão, meus irmãos, o coitado do arauto, ele ficava em apuros. Porque muitas vezes ele tinha realmente notícias boas para dar. Então, quando ele tinha notícias boas, ele chegava de forma altaneira na frente do povo, montado no seu cavalo com aquele séquito de soldados. E eles faziam ressoar a trombeta, e o povo acorria para a praça, para junto dele. E ele dizia: olha, o rei promulgou um aumento de salário, não é? Notícias boas, um aumento de salário. O rei vai pavimentar todas as ruas da capital do império. O rei vai fazer saneamento básico em todas as cidades do império. Então eram notícias maravilhosas e o arauto tinha gosto de dar aquelas notícias. Mas quando eram notícias ruins, o arauto ficava temendo pela sua vida, porque o povo se vingava do rei na pessoa do arauto. Muitas vezes ele era apedrejado quando era uma notícia ruim. Por exemplo, o rei promulgou um aumento de impostos. O rei adiou a aposentadoria dos idosos de 65 para 75 anos. Então eram notícias ruins, irmãos. E o povo muitas vezes sacrificava o arauto com apedrejamento. Então o arauto era só fiel numa parte, ele só era fiel quando ele ia dar notícias boas. Quando ele ia dar notícias ruins, ele omitia muitas coisas, ele amenizava, dava uma notícia malversada, adulterada, temendo pela própria vida. Mas como era requerido do arauto fidelidade, ele tinha que dar notícia. Se ele não desse a notícia, ele sofria consequências. Ele era desqualificado como arauto, podia perder o emprego e podia até sofrer sanções como a pena de morte, caso ele não fosse fiel. Então, por conta das notícias que ele tinha que dar, ele só era fiel em parte. Mas com o arauto do evangelho é diferente. É requerido do arauto do mensageiro do evangelho que ele seja um mensageiro fiel. E Tíquico era um fiel ministro, alguém honesto, que não alterava a mensagem, que não acrescentava, que nem omitia nada da mensagem, que não tinha temor dos ouvintes, mas ele cumpria a sua tarefa com grande honestidade, com grande fidelidade. Paulo disse: ele é um fiel ministro. Nós estamos estudando o Êxodo. Irmãos, chegava Arão e Moisés na frente do faraó. O faraó, irmãos, era um homem poderoso. Era um homem poderosíssimo. Mas Moisés e Arão não temeram. Falaram com grande honra, com grande respeito, mas disseram toda a verdade a Faraó. Faraó teve uma vez que disse: olha, vocês não vejam mais o meu rosto, senão vocês morrem. Então o Iraque ficou com Moisés e Arão. E eles sempre tratando com respeito à autoridade dele, mas dizendo toda a verdade. O profeta Natã chegou diante de Davi para lhe acusar de um crime. E disse: tu és o homem, tu és esse homem. Nós sabemos que ele apresentou aquele caso hipotético de um fazendeiro rico que tinha muitas cabeças, muitas reses, e sacrificou a única do seu morador para atender à mesa. Chegou um viajante à noite e ele quis preparar uma ceia para ele, e tomou a única ovelha do seu morador, que dormia nos seus braços, era querida dele, era tratada como filha, para sacrificar, porque não quis sacrificar uma das suas ovelhas. E o rei, à medida que ouvindo Natã falar, se encolerizou, disse: esse homem deve morrer. E Natã disse: tu és esse homem. A coragem, irmãos, do arauto de Deus. A coragem do arauto de Deus. O profeta Daniel, diante do rei Nabucodonosor, um dos homens mais poderosos que já pisaram a face dessa terra, em termos de governador. Um homem poderosíssimo, deixava com vida quem queria, matava quem queria. E o profeta Daniel chegou e disse: ó rei Nabucodonosor, escuta o que Deus mandou te dizer. Tu vais virar bicho, e tu vais ali para o campo, para o cercado, ficar junto com os animais e comer capim junto com eles.
Evidentemente disse com toda honra, com todo respeito, mas disse a verdade. Os apóstolos, diante do Sinédrio, poderoso Sinédrio de Israel, aqueles homens que só em olhar, enchiam de medo, eles chegaram lá e reafirmaram sua disposição de dizer ao povo todas as palavras desta vida. Porque eles foram proibidos, vocês estão proibidos de falar no nome de Cristo. Não, nós estamos dispostos a dizer ao povo todas as palavras desta vida. O nome disso, irmãos, é o quê? Fidelidade. Isso se requer do mensageiro. Fidelidade. Seu rei mandou dizer. Mas não somente ele precisa ser amado, ser fiel, mas o terceiro aspecto, ele precisa também ser conservo. Ainda no versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Conservo no Senhor. Ele vai informar vocês de tudo. Termina o versículo 7 dizendo isso. Vai informar vocês de tudo. O que é conservo, irmãos? Ao chamar título de conservo, Paulo está dizendo que ele serve a Deus no mesmo pé de igualdade que eu sirvo. Eu sirvo a Deus, ele serve a Deus, e nós estamos aqui emparelhados, somos piloto, tracinho, servo, ou conservo, que é a mesma coisa. Ambos cultuamos a Deus, amamos as Escrituras, amamos a oração, amamos as almas perdidas, ambos queremos o desenvolvimento da Igreja de Deus, trabalhamos por isso, ambos somos pacificadores, queremos ver a paz entre os irmãos, sabemos de litígio entre irmãos e vamos logo em cima tratar, temos o mesmo propósito de pacificar a igreja, ambos cuidamos das ovelhas do Senhor com esmero, queremos o bem delas, o melhor delas, somos cheios de afetos para com elas, ambos estamos imbuídos do mesmo ideal, temos o mesmo foco, quer dizer, somos conservos. Tíquico é meu conservo. Então é um homem assim, com os mesmos interesses do apóstolo, que ele está destacando para enviar a sua carta. Veja os irmãos quanto à responsabilidade. Deus também se utiliza desse mesmo expediente. Ele designa como mensageiro aquele que ama a igreja, que tem a visão do todo, que tem a visão da igreja, aquele que contemporiza os problemas, aquele que não se dói por qualquer coisa, aquele que suporta os irmãos mais enfraquecidos, aquele que luta pelo bem da igreja. O mensageiro de Deus tem que ser essa pessoa. Ele é usado por Deus, porque ele tem os mesmos interesses que Jesus tinha pela igreja, de, se possível, se preciso, dar a vida pela igreja. Quer ver a igreja pura, imaculada, preparada para quando o noivo chegar, a noiva está nos trinques, a noiva está pronta. Por isso que Paulo disse, ele precisa ser um conservo. Você não vai mandar num hospital, por exemplo, o cirurgião consertar o cano de descarga do banheiro do apartamento 313 do segundo andar. Você vai mandar o encanador do hospital. Também você não vai mandar o eletricista do hospital fazer uma cirurgia na cabeça do paciente do 515 que foi para o centro de cirúrgico para fazer uma operação. Cada qual na sua área. A pessoa precisa ser um conservo, agir paralelo a quem age naquela mesma área. E mais, irmãos, o conservo precisa servir na sua área específica. No reino de Deus, todo trabalho é exclusivo. Por exemplo, Deus jamais designaria para o seu serviço alguém que servisse a dois senhores. Alguém que servisse a Deus e ao diabo. Não pode ser. Josué, vendo o caráter instável do povo, disse, olha, vocês escolham hoje a quem vocês querem servir. Se a Deus ou aos ídolos da Babilônia, aos ídolos de Canaã, melhor dizendo. Josué 24:15. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Assim, a pregação do Evangelho
há de ser feita por alguém que sirva somente a Deus, alguém que seja conservo dos fiéis santos do Senhor. O que é que está dizendo aqui no final do versículo 7? De tudo vos informará. Quer dizer, a carta só não basta? Não basta. Imagine os irmãos que Paulo preso, chega um visitante dele, um amigo dele, para visitá-lo na prisão, e Paulo escreve uma carta, entrega essa carta a ele, leva essa carta lá para fulano de tal. A censura da prisão vai deixar isso? Quem tem o mínimo conhecimento de um sistema penitenciário sabe que não. Nós somos revistados, milimetricamente, na entrada e na saída de um presídio. Não é assim, você não pode sair com alguma coisa, nem pode entrar com o que você quiser. Então Paulo ia mandar uma carta escrita para a igreja, mas havia informações que não iam escritas na carta, e que a igreja ia querer saber a respeito de Paulo. E ele disse, ele vai contar tudo para vocês. O que não estiver escrito, ele vai contar. Minha situação aqui, como eu estou passando, e todos esses detalhes que as pessoas iam querer saber a respeito de Paulo. Então aqui eu faço uma aplicação e pergunto a você: você é amado do Senhor? Você é amado do Senhor? Porque a primeira condição exigida no texto para que Tíquico levasse a carta é porque ele era irmão amado. Você tem uma mensagem nas mãos para levar, que é o Evangelho. Você é amado do Senhor? O Senhor diz assim a seu respeito: ele é meu amado, eu vou mandar a carta por ele. Lembre-se que ser amado do Senhor é quem obedece a sua lei. Você é amado do Senhor? Se é, então você passou nesse quesito. Está apto para ser um mensageiro de Deus. Segunda pergunta: você é fiel a Deus, a sua palavra? Sim. Se for fiel, então nesse quesito também você está aprovado. Deus tem certeza que você só vai dizer lá o que ele mandou você dizer. Você vai ser um mensageiro fidelíssimo. Terceira pergunta: você é conservo das grandes testemunhas de Deus, servindo a Deus com fidelidade, lutando pela prosperidade da igreja, do reino de Deus, a ponto de dar a sua própria vida, tendo a igreja em alta conta, procurando povoá-la com as almas perdidas, que você tem sido instrumentos de conversão delas? Se sim, então por esse quesito também você está apto a ser um mensageiro de Deus, porque você está imbuído com os mesmos propósitos de todos os grandes santos da história da igreja. Homens que deram a sua vida para povoar a igreja, pregando a palavra de Deus com fidelidade, com amor, e sendo instrumentos de arregimentar almas das trevas para a luz. Agora, se você não é amado, se você não vive em obediência à lei do Senhor, você não tem qualquer aptidão para ser um mensageiro da palavra de Deus. Deus não pode dizer que você é amado, que você vive em desobediência à lei. Também, se você não tiver fidelidade, se tiver medo de dizer verdades da palavra de Deus a pessoas porque são importantes, a parentes porque são mais idosos, parentes que são respeitados por você, respeitos exagerados, a patrões porque são ricos, a intelectuais porque são sabidos, são famosos, se você não está disposto a dizer a verdade a eles, então você não é apto para ser um mensageiro de Deus, porque você não vai dizer a eles as palavras que Deus lhe mandou dizer. Você vai ter medo, você vai se acovardar. Ao invés de ser fiel, vai ser um covarde, porque você vai mostrar que tem mais apreço por respeitos humanos do que pelo Senhor, o Deus da verdade, o Deus da vida. E ainda, se você tiver o coração metade na obra e metade nas suas coisas, se você for aquele crente dividido entre a santidade e o pecado, entre a adoração a Deus e a adoração aos prazeres, se você tiver uma vida que viva dessa forma continuamente,
então você também não está apto para ser um mensageiro de Deus. Dependendo de você, eu lhe digo que todas as almas vão continuar perdidas, porque você nunca vai ser eficaz diante delas como mensageiro de Deus. Portanto, meu irmão, sonde o seu coração, a ver se você é de fato amado, quer ser obediente à lei, fiel e conservo dos grandes santos do Senhor. Ser amado, ser fiel e ser conservo são qualificações pessoais de cada um de nós, necessárias para que sejamos mensageiros eficazes da palavra de Deus. Essa foi a primeira lição. Mas vem uma segunda lição. Quais são os atributos necessários ao mensageiro do Evangelho? Em primeiro lugar, precisa ter qualificações pessoais. Em segundo lugar, ele precisa ter sabedoria. E Paulo aborda essa lição em dois aspectos. Primeiro aspecto, ele precisa ter sabedoria para descrever com precisão aquilo que o apóstolo quer que ele descreva. Observe o final do versículo 7. De tudo vos informará. 8. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então, Paulo, como eu disse, é prisioneiro em Roma. Ele está vigiado 24 horas por dia. E dia e de noite há guardas pretorianos, da guarda pretoriana, tomando conta de Paulo. Eles não dormem. Paulo dorme, eles estão acordados. Paulo estuda, eles estão acordados. Paulo está ali descansando, eles estão acordados. Paulo está cozinhando, eles estão acordados. Chega uma visita, eles investigam. Eles fazem a investigação da visita. Fazem a revista da visita. As visitas vão embora, eles fazem a revista. É uma guarda oficial, a guarda imperial. Então, como os irmãos acham que a vigilância imperial trataria um caso em que alguém chegasse lá, recebesse das mãos de Paulo uma carta para sair com ela daquele ambiente e levar não sei para onde? Certamente seria feita uma revista, uma investigação da carta. Mostra a carta aqui, tem que passar na censura dos censores. Então a carta seria lida pelos censores, a ver se continha alguma informação secreta, a ver se havia alguma coisa que o investigador pudesse considerar suspeita. E então o investigador disse, vou glosar essa parte aqui. Ou mesmo ele poderia censurar a carta toda, impedir que ela fosse remetida. Mas essa carta parece que estava no coração de Deus para ir mesmo, né? Estava. Tanto é que está aqui escrito na Escritura. Ela estava no coração de Deus para ser enviada. Porque ia edificar a igreja de Colossos, ia edificar também a igreja na sua história, como está nos edificando aqui nesta noite. A carta é de cunho teológico e de cunho prático para a vida da igreja. As saudações e despedidas. Porém, havia outras coisas, meus irmãos, de cunho pessoal, que não poderiam ser escritas. E são essas coisas que o mensageiro seria capaz de transmitir oralmente ao povo da igreja quando chegasse lá com a carta. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação. Quer dizer, a minha situação não vou escrever aqui na carta, não. Tíquico vai dizer a vocês oralmente. É isso que Paulo está dizendo. Então, irmãos, essa mensagem que vai ser transmitida oralmente precisa ser transmitida por alguém sábio, com capacidade de dizer tudo quanto o apóstolo quis que o povo soubesse. E outro tanto de coisas que os irmãos iam perguntar. Sim, Tíquico, isso. Aí outro, Tíquico, e aquilo outro. Tudo isso precisa ser falado. Esse adjetivo que está aqui no versículo 8, eu vos envio com o expresso. Esse adjetivo expresso tem o sentido aqui de clareza. Isto é, Tíquico deveria falar com clareza sobre a situação do apóstolo na prisão em Roma. Ele não poderia aumentar, nem diminuir o que deveria ser dito. Ele não poderia enfeitar, alegorizar. Não poderia malversar uma informação.
nem falar de modo venenoso, como muitos falam, pessoas que transmitem o recado, mas irmãos, carregam aquele recado com um veneno terrível. Com um veneno terrível. De tal forma que aquele que ouve sai com um revólver na mão para matar quem mandou o recado. Por conta do veneno. Ele teria que ser verdadeiro, expresso, isto é, claro, objetivo, em tudo quanto fosse explicar, e que não estivesse contido na carta. Irmãos, para isso é preciso alguém sábio, alguém que tenha cabeça, alguém que não seja estúpido, que não seja nécio. Por exemplo, Tíquico deveria contar detalhes da prisão de Paulo, como era o dia a dia do apóstolo, como é que ele era tratado pelos guardas imperiais, como é que estava o sustento dele, porque as despesas de locação da casa e as despesas de comida eram tudo por conta de Paulo, corriam tudo por conta dele. O imperador deu lá a prisão, a masmorra da prisão, mas permitiu que ele morasse fora, numa prisão domiciliar, se fosse por conta dele. Foi permitido a Paulo que morasse por sua própria conta. Diz o capítulo 28 de Atos, no seu final. Então Tíquico deveria dizer tudo isso, como era o cardápio dele, o que é que ele comia, quais eram os remédios que ele tomava, quais eram os remédios que ele estava precisando. Tíquico ainda deveria dizer sobre o estado de saúde dele, sobre o ânimo dele, sobre a disposição dele de escrever, de pregar, sobre os planos de evangelizar que ele tinha quando saísse ali da prisão, sobre as expectativas de libertação, sobre os esforços que estavam sendo feitos para tirá-lo da prisão. Quer dizer, tudo isso ele não escreveu na carta. Tíquico deveria dizer ao povo da igreja, de modo expresso, claro, para que a igreja pudesse até orar mais especificamente, orar mais conhecendo a causa pela qual estava orando. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação, que está escrito aqui. Aqui eu gostaria de fazer uma aplicação e pergunto a você, você também é assim, capaz de transmitir uma mensagem oral de modo claro, objetivo, verdadeiro, fiel, sem envenenar, sem colocar sua opinião no recado, sem aquele risinho no canto da boca, sem gestos no rosto? Você é capaz de transmitir um recado dessa forma? Fiel? Ou você é daqueles que quando vão transmitir uma mensagem, enfeita, omite, aumenta, envenena, julga, insinua, suspeita, duvida, escarnece? Você me diz. Quando você prega o evangelho, como é que você dá explicações ao ouvinte? Você é sincero, dizendo a realidade dele. Você está perdido, meu filho. Você está perdido, meu marido. Você está perdido, minha esposa. Você está perdido, meu irmão. Está perdido, minha irmã. Essa vida de pecado que você vive vai levar para o inferno. A única coisa é Cristo. Corra para Cristo. Você diz isso? Ou tem medo de dizer? Por conta dos respeitos exagerados que você tem por tais pessoas. Pois é preciso dizer a verdade. Senão você poderá ser despedido por justa causa, como mensageiro do Senhor. O versículo 9 tem algo interessante. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo que por aqui ocorre. Onésimo foi um escravo da Ásia, pertencente a Filemon. Pela providência de Deus, nós parece que lemos, né? Filemon, hoje. Filemon morava na Ásia, na cidade de Colossos. Era da igreja de Colossos. Ele tinha um escravo chamado Onésimo. Mas esse escravo um dia fugiu. Não sei, irmãos, por que cargas d'água aconteceu, porque ele foi parar em Roma. Mas, mais preciso ainda, foi parar na casa de Paulo. Ninguém sabe por quê. Paulo em casa fabricava tendas. E era com isso que ele se sustentava. Mas o Onésimo chegou ali, não sei por quê. Talvez a parada de ônibus ficasse perto da casa onde Paulo estava preso. Eu sei que o Onésimo ficou por ali, ouviu o evangelho,
da boca de Paulo, se converteu e passou a servir a Paulo na casa da prisão. Mas enquanto servia, ouvia. Servia com as mãos, ouvia com os ouvidos. E foi crescendo. Foi crescendo na fé. E foi tendo prazer naquele serviço. E Paulo disse: Onésimo, você precisa voltar para Filemon. Você me é muito útil aqui, mas você precisa voltar para Filemon. E Onésimo disse: né, Paulo? É o certo a fazer, né? Porque eu sou um crente agora. E eu fugi do meu Senhor. Ele é o meu dono. Eu preciso voltar para Ele. Isso vai agradar a Cristo. Vai agradar a Cristo. Volte para Ele. Se humilhe e peça perdão. E Paulo disse na carta: se tiver alguma dívida sua, esse tempo, esse lapso, esse lucro cessante, se houver, mande ele colocar na minha conta, que quando eu chegar lá eu pago. Paulo disse. De tanto que se afeiçoou ao Onésimo. Paulo gostou muito dele, da sua ajuda, da sua dedicação, da sua firmeza na fé. Queria ficar até com ele em Roma, mas preferiu devolver ele a Filemon, que era o certo a fazer. Mas o Onésimo, na companhia de Paulo, se tornou um homem diferente, transformado. E agora ele é citado como sendo um fiel e amado irmão. As mesmas prerrogativas que Paulo dirige a Tíquico, também dirige ao escravo, Onésimo. É amado e fiel irmão. Só não é fiel ministro, mas é um fiel irmão. E vou devolvê-lo a Filemon. Veja no versículo 9, essa expressão aqui: em sua companhia vos enviou Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Quer dizer, ele é daí, da vossa cidade, ele é conhecido. Porque Filemon é da igreja e Onésimo é escravo dele, então ele é do vosso meio. Vocês conhecem ele aí, em Colossos. É isso que Paulo está dizendo. E agora vai chegar a Colossos, Onésimo, para o trem lá, desce Tíquico, desce Onésimo, e Onésimo, escravo de Filemon, desce ali em Colossos agora do trem, com a mesma disposição, com a mesma missão de Tíquico. Veja o final do versículo 9. Eles vos farão saber tudo que por aqui ocorre. Eles vos farão saber. Quer dizer, não somente Tíquico vai falar à igreja de Colossos, mas também Onésimo vai falar. Sai de lá como escravo de Filemon, chega como mensageiro do apóstolo Paulo. O nome de Onésimo está registrado na Escritura. Nós estamos falando de um ex-escravo, tantos anos depois, por causa da sua fidelidade, pela proximidade com o apóstolo e pela intensidade do seu serviço a favor dele. Onésimo ficou conhecendo os detalhes do dia a dia de Paulo. Certamente ele ajudava Paulo em tudo. Devia ser um homem forte, não é? Musculoso, raçudo. Então ele fazia todo o labor daquela casa. Tornou-se apto para descrever com fidelidade o dia a dia do apóstolo Paulo. Ele via tudo ali. Então conheceu a casa do apóstolo Paulo. E agora Paulo diz: eles os farão conhecer. Talvez ele soubesse mais do que Tíquico. Talvez ele soubesse mais do que ele. Ou soubesse informações que Tíquico não sabia e complementariam as que ele dissesse à igreja. Pergunto: você também experimentou essa grande transformação? Experimentou? Você, a partir de um escravo, como Onésimo, foi transformado num mensageiro fiel e amado. Onésimo era escravo de Filemon, você era escravo do pecado. Você foi transformado num mensageiro fiel e amado. As explicações do Evangelho que você dá são fiéis, exatas, precisas, expressas. Você é confiável em tudo quanto diz. Deus pode apontar para você e dizer: vá pregar a José, porque você vai dizer a ele todas as informações que eu preciso. José vai saber todas as informações que precisam saber de mim através de você. Deus pode dizer isso com você? Você tem sabedoria para ser fiel na transmissão e dar com clareza o recado de Deus aos ouvidos dos pecadores mortos dos delitos e pecados? Uma mensagem que poderá ser usada por Deus para despertá-lo da morte para a vida. Veja que privilégio e que responsabilidade.
Você está apto a isso? É preciso ter sabedoria para dar o recado com clareza. Mas aí tem outra característica. Não somente eles tinham sabedoria para dar um recado com clareza, mas também tinha que ter sabedoria para edificar o povo. No versículo 8, diz assim, ó: eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação. Escute essa frase: e de alentar o vosso coração. E de alentar o vosso coração. Imagine a cena. Tíquico chega a Colossos. Vai à casa do pastor. Bate na porta. O pastor o recebe. E aquela festa de recepção. Tíquico entrega a carta ao pastor da igreja. O pastor imediatamente coloca no grupo do Zap da igreja uma reunião para que o povo se reúna para ler, para ouvir a carta, ouvir a leitura da carta. Então todo mundo se reúne lá. O pastor lê a carta. Depois Tíquico recebe a palavra do pastor e começa a dar uma palestra dizendo aquilo que não estava na carta e que o povo quer saber e precisa saber da situação de Paulo. E ele faz aquela palestra dando todas aquelas informações. Depois ele responde outras perguntas que ele não disse, mas que o povo quis saber. Perguntas complementares. E para dizer tudo isso, irmãos, com fidelidade, com honestidade, é preciso ter sabedoria. Porque ele tem que dizer as informações de forma a edificar o povo, a dar alento ao povo. Duas pessoas descreveram um copo com meio de água. Uma disse: o copo está quase seco. O copo está meio seco. Outra disse: o copo está meio cheio. Descreve a mesma situação com visões diferentes. Duas pessoas foram visitar um enfermo. E o enfermo estava realmente mal. Uma delas disse depois: está quase morrendo. O outro disse: está muito mal, mas ainda há esperança. Então, a forma como a gente transmite aquilo que nós vamos descrever mostra se nós vamos edificar ou vamos ajudar a afundar. Quem ouve a palavra de uma pessoa que sabe edificar, recebe alento. Mas quem ouve a palavra de uma pessoa que não sabe edificar, recebe depressão, entristecimento, fica arrasado emocionalmente. Porque ela sempre tem aquela tendência de transmitir o pior da coisa. Ela coloca a sua visão, o seu achismo na coisa e afunda. Então a sabedoria é necessária para que você transmita a coisa com a palavra certa. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, aí vamos no capítulo 13 ou 14, e nós estamos enquadrando cada versículo de Provérbios na lei do Senhor. E nós ficamos, irmãos, boquiabertos com a quantidade de mandamentos com relação ao 9º mandamento. Aquilo que nós falamos, a palavra, é o segredo da nossa vida. Nós transmitimos graça ou desgraça, transmitimos medicina ou transmitimos enfermidades e doenças para as pessoas. Todo o segredo está na forma de falar. Então, Paulo disse aqui: um mensageiro fiel da palavra de Deus precisa ter sabedoria para edificar o povo quando transmita aquilo que eu quero dizer. Se você for falar, por exemplo, sobre depravação total a um auditório cético, se você não souber transmitir de forma correta, o auditório vai morrer ali mesmo. Dali mesmo vai para o inferno. Mas se você souber transmitir a doutrina da depravação total de modo bíblico, de forma a recuperar o alento do povo, você é depravado, mas tem solução. Você está morto dos seus delitos e pecados, mas há ressurreição prevista para o seu espírito. Há novo nascimento disponível. Procure ouvir a palavra. Então, é diferente como nós falamos, irmãos. Então, eu estou enviando Tíquico com o expresso propósito de alentar o vosso coração nas notícias que ele vai transmitir. E Tíquico transmitiu isso para a igreja. Depois que o pastor leu a carta, Tíquico tomou a palavra e agora foi, irmãos, dar todas as informações à igreja que o apóstolo mandou que ele dissesse
oralmente. Tíquico deve ter dito assim: olha, preso é preso, nós sabemos disso. Uma pessoa que está presa não está livre, então não é uma situação favorável estar preso. Eu confesso que é desfavorável, porém, mais, aí é onde vem a palavra de alento. Olha, um homem preso, ele pode até ficar depressivo, mas não é o caso de Paulo, ele está exultante. Capítulo 1, versículo 24, repare. Agora me regozijo nos meus sofrimentos. E Tíquico disse isso. Ele era para estar arrasado, viu? Mas ele está em regozijo. Veja a forma de dizer as coisas de forma a alentar. Um homem preso deveria ficar ansiando pela libertação, não é, irmãos? Mas Paulo se conforma com a vontade de Deus. Capítulo 1, versículo 10, ele disse assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Se ele está dizendo isso para a igreja, é porque ele está vivendo isso. Aqui preso, eu vivo para agradar o Senhor inteiramente. Um homem preso precisa de ajuda, mas Paulo é quem ajuda. Capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã e sutileza. Quem está dizendo isso é o preso. Ele está ajudando o povo que está em liberdade. Estão vendo, irmãos, que paradoxo. Um homem que está distante da família, um preso que está distante da família, mas Paulo ajudava as famílias da igreja. No capítulo 3, versículos de 18 a 21, esposas, sede submissas ao próprio marido. 19, maridos, amai vossa esposa. 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais. 21, pais, não irriteis vossos filhos. Quer dizer, um homem preso, irmãos, distante da família, mas ajudando as demais famílias de fora da igreja, de fora da prisão, melhor dizendo. Um homem preso, ele fica entristecido, mas Paulo não ficava entristecido, não. Ele vencia a tristeza com a oração e com o louvor dos salmos. Capítulo 1, versículo 9, por essa razão também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Quer dizer, Paulo não tinha nem tempo para sentir tristeza. Ele gastava o tempo todo orando. No capítulo 3, 16, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais. Porque é o que eu estou fazendo aqui na prisão. É isso que eu estou fazendo. Eu não paro de orar, eu não paro de cantar os salmos. Então não há tristezas na minha vida. Outra coisa, um homem preso fica murmurando, mas Paulo está cheio de gratidão. Capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí cita os motivos da sua gratidão. Um homem preso, ele fica com pena de si, com aquela autocomiseração, sabe, irmãos? Mas Paulo não fica, não. Ele gasta o tempo enaltecendo a Jesus. Capítulo 1, versículo 3, ó. Ele nos libertou do império das trevas. 14, no qual temos a redenção. 15, é a imagem do Deus invisível. 16, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quer dizer, ele não olhava para si, ia para sentir pena, não tinha tempo. Ele olhava para Cristo e exaltava Cristo o tempo inteiro, irmãos. Então pergunto, quem ao ouvir essas palavras não ia se sentir alento? Quem não ia se sentir alentado? E foi esse o propósito com o qual Tico falou ao povo de Colossos. Essa também deve ser uma característica nossa, de todo crente. Porque nós levamos a palavra de Deus, o recado de Deus, a mensagem de Deus, e nós precisamos de sabedoria. Nós devemos ter sabedoria para dar explicações, de modo a alentar aqueles que estão nos ouvindo, lhe devolver a esperança que lhes foi tirada pelo pecado, a vontade de viver que eles não têm mais. Devemos devolver a vontade de viver a eles com a pregação da palavra de Deus. Pergunto, é o seu caso? Você tem tido essa sabedoria de dar explicações ao ouvinte, de modo que as suas palavras sejam medicina para ele? O Senhor Deus lhe tem dado boca de erudito para dizer boa palavra ao cansado? Ou até mesmo pregando o evangelho, você é cheio de veneno e ainda envenena os ouvintes? Ah, para você não tem mais jeito não, você está perdido. São essas as suas palavras? É esse alento que você transmite quando leva o recado de Deus?
O que podemos concluir? Que somos crentes, que somos chamados, que somos amados por Deus, somos conservos de todos os crentes que já viveram na terra, que somos chamados para levar o recado de Deus, dando explicações para edificarmos o povo do Senhor. Então, também a você cabe fazer tudo isso. Se você ganhou tudo isso da parte de Deus, cabe-lhe fazer tudo isso para Deus. É sua responsabilidade. Se você ganhou a chamada, se você ganhou de Deus o amor, a eleição, capacidades pessoais, os dons, a sabedoria para agir, então lhe cumpre também levar aos ouvintes as cartas do Senhor, dando explicações orais, dignas, fiéis, verdadeiras, sólidas, como o verdadeiro arauto do Senhor. Então examine o seu coração a ver se você está sendo esse mensageiro, esse tipo de arauto no seu dia a dia, nas suas evangelizações e explicações que você dá acerca do Evangelho. E dessa forma você será um mensageiro eficaz, confiável, digno. E as mensagens mais importantes e mais valiosas, Deus vai lhe apontar para que você leve. Porque existe isso também. Quanto mais fiel você for, mais Deus vai confiar a você mensagens importantes para você levar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.